a única coisa que falta é o arrebatamento, a segunda vinda e as bodas do Cordeiro. E agora eu vou dizer algo. E eu posso estar errado nisso. Mas se aconteceu exatamente na Páscoa e aconteceu exatamente no Pentecostes, no minuto exato, isso é uma sombra. E se você sabe, eu sei que vocês já ouviram isso 1 milhão de vezes. Minha sombra é minha sombra. Não é de outra pessoa, é a minha sombra. Certo? A palavra sombra é uma sombra das coisas que hão de vir. A palavra sombra significa elevar você a um lugar mais alto. Deus diz, viva na minha sombra. Debaixo da minha sombra. Bazelel. Debaixo da minha sombra. A palavra sombra, Bazelel, lembra daquele... O nome daquele a quem Deus disse a Moisés, construa-me um tabernáculo? Se lembram? De quem ele chamou para supervisionar toda a construção do tabernáculo de Deus? Bazalel. Esse nome significa sabedoria, conhecimento, bênção, cobertura, dons, talentos, significa tudo isso. E então, quando olhamos para o mês de Elu em que estamos, o tempo de tocar as trombetas, soar o alarme, é para que um dia você não diga, oh meu Deus, eu perdi. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Eu estou sendo essa trombeta do Senhor para vocês e para todos que assistem ao redor do mundo. Eu sou essa trombeta porque um dia o arrebatamento vai acontecer. Eu acredito que o arrebatamento acontecerá em Rosh Hashanah, a cabeça do ano, o início do ano. Agora, deixe-me perguntar algo. O arrebatamento acontece e estamos no céu. O que acontece depois? Estamos no céu, chegamos lá. Alguns de vocês chegam com cheiro de fumaça, mas chegaram lá, tudo bem. E o que acontece logo em seguida, quando chegamos? Deus abre o livro da vida, e procura ver se o seu nome está lá. Bem, você está no céu, então o seu nome está lá. E então ele vê qual será a sua recompensa, que durará para sempre. Agora, eu realmente acredito que o arrebatamento acontecerá em Rosh Hashanah, que é no dia 23 desse mês, ao entardecer, porque o dia não começa de manhã, mas ao pôr do sol, acho que é no dia 23, certo? Eu acho que é, certo? Agora, sempre tem gente que pergunta, pastor, posso te perguntar uma coisa? A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, então você não pode dizer que é no Rosh Hashanah. Sim, a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Rosh Hashanah não é um dia, são 2 dias. Então, será que o arrebatamento acontece no primeiro dia do Rosh Hashanah ou no segundo dia do Rosh Hashanah? E é por isso que estudamos para podermos responder essas coisas, certo? E então, depois do arrebatamento, estaremos diante de Deus e Ele verá qual será a nossa recompensa. Agora, quando o arrebatamento acontecer, o anticristo irá surgir. Quantos anos há entre o arrebatamento e a segunda vinda? 7 anos. De Rosh Hashanah até o Yom Kippur são 7 dias. Uma coincidência? E então, após a segunda vinda, e muitas pessoas confundem o arrebatamento com a segunda vinda. O arrebatamento não é Jesus vindo, é nós indo embora. Certo? Isso é o arrebatamento. E um dia, muitas pessoas vão dizer, eu acordei tarde. É por isso que tocamos o alarme, para dizer, você precisa se preparar agora. Você me pergunta, pastor, você acredita que o arrebatamento vai acontecer em algumas semanas? Eu não sei. Mas eu sei que Deus quer que estejamos prontos. Deus quer ter certeza de que você não vai acordar como eu acordei esta semana e dizer, meu Deus, ligue para Nancy, eu estou atrasado. Ele quer ter certeza de que você não vai perder o arrebatamento. Porque se perder, vai ficar por 7 anos.
E então vem a segunda vinda e nós já teremos sido arrebatados. E voltaremos com Jesus para chutar o traseiro do diabo. Certo? Bem, nós não faremos isso, mas vamos estar lá montados em cavalos e tudo mais. Então, se você precisar de uma lição de equitação, vá lá em casa, eu te ensino. Pode ir. Quando voltarmos, a Bíblia diz que nem lutamos. Estamos no exército, mas não precisamos lutar. Esse é um bom exército para estar, certo? E ele derrota todos com a palavra de sua boca. Já era. E depois da segunda vinda, vem o banquete das bodas do Cordeiro. Isso é o que chamamos de festas dos tabernáculos, o Sukkot. É exatamente onde estamos agora. Nós estamos próximos de Rosh Hashanah. Mas veja, digamos que o arrebatamento não aconteça em Rosh Hashanah. E eu posso estar errado, sinceramente posso estar errado. Talvez o arrebatamento aconteça em fevereiro, quem sabe. Mas sinceramente, eu acho que estou certo. Mas digamos que o arrebatamento não aconteça. Mesmo que não aconteça, ainda assim, como Deus trouxe bênçãos no tempo da Páscoa com o Cordeiro Pascual, assim como ele trouxe bênçãos no Pentecostes, o Shavuot, também em Rosh Hashanah, no dia 23. Isso ainda acontece. Algum dia será para sempre. Deus abrirá o livro e olhará para ver se o seu nome está lá. Algum dia isso vai acontecer. Mas se não acontecer o arrebatamento em algumas semanas, Deus ainda, para o ano, abrirá o livro. Em hebraico é chamado de livro da vida. E ele olhará. Na verdade, em hebraico há 3 livros. Um é o livro dos justos, outro é o livro dos mornos e o outro é o livro dos injustos. E ele abrirá esse livro não apenas para ver se o nosso nome está escrito, mas para ver se fizemos algo para ajudar as pessoas neste ano. Se fizemos algo para tornar o mundo um lugar melhor. Porque é do agrado do nosso Pai que sejamos abençoados. Eu vou te dizer algo. Nós vamos celebrar. Eu vou ensinar algo. Faremos o culto do Yom Kippur na quarta-feira, certo? Certo, pastor? Quarta-feira, dia 1º, fazemos o culto do Yom Kippur. Esse é o culto no qual toda maldição é quebrada. Isso é quando... Em Yom Kippur, apenas para quem não sabe, o Yom Kippur, eles entravam no Santo dos Santos e o sacerdote aspergia o sangue 7 vezes. Em quantos lugares Jesus derramou seu sangue? Sabem que a maioria dos cristãos nem sabe disso? Não sabem, e o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, essa quarta-feira é culto de Yom Kippur, quando Deus quebra toda maldição. Porque se não quebramos a maldição, ainda somos perdoados, mas a maldição bloqueia a bênção. Então, esse é um culto muito especial. No próximo culto, nas próximas reuniões, eu vou ensinar algo que nunca falei publicamente antes. Eu já ensinei na televisão, mas nunca ensinei assim. E isso vai abençoar você além da imaginação. Mas aqui está o que Deus está dizendo. Vamos supor que o arrebatamento não aconteceu e a segunda vinda também não aconteceu. Ainda assim, vamos celebrar a festa dos tabernáculos. Na festa dos tabernáculos, Deus pergunta do que você precisa. Na festa dos tabernáculos, Deus desce do seu trono e vem até você. Nós não vamos até ele. Na festa dos tabernáculos, ele vem até nós. A Bíblia diz, e a sabedoria antiga judaica diz, o rei está no campo. O rei vem e pergunta, o que você precisa este ano? O que posso fazer por você este ano? Eu vou te dizer o que eu estou dizendo a ele, eu já estou pedindo. Que a TIS não precise mais de tratamento, que não haja mais câncer, mais nada. Eu estou dizendo, isso vai acontecer. Vai acontecer este ano. Eu estou entrando nisso. Então, o que você está esperando? O que você está buscando neste ano? Deixe-me te dizer algo. Sobre quando o Messias vier. Se você me perguntasse, eu sei que vou receber cartas raivosas sobre isso, mas pode mandar cartas raivosas, eu não leio. Elas são todas bloqueadas. Eu só leio as que dizem o quanto eu sou maravilhoso, bonito, alto
e quanto emagreci. As pessoas vão dizer, elas vão dizer, eu não acho que ele vem agora. Eu não acho que ele vem desta vez. Agora, eu sei que o servo mau diz que o Senhor demora a voltar. Ele pode vir. Eu estou pronto para a sua volta. Amém? Eu estou pronto. E é por isso que tocamos o chofar. Eu estou pronto. Mas eu acredito que a Bíblia diz que quando ele vier, ele virá por uma noiva gloriosa. Ele virá por um povo que anda em glória. Eu acredito que chegaremos a um ponto em que não precisaremos mais de cura física. Porque viveremos em saúde divina. Viveremos em prosperidade divina. Vamos lá, alguém? Viveremos em alegria divina. Viveremos em bênção divina. Viveremos nisso. Porque Deus não quer que ninguém diga, eu quero ver os pecadores queimando no inferno. Não, Ele quer que os pecadores olhem para mim, para você, e digam, se Deus fez isso por alguém como Larry Huck, imagino que Ele poderia fazer por mim. Ele quer que as pessoas olhem e digam, eu quero esse Deus, eu quero servir esse Deus. E eu acredito que este próximo ano será absolutamente fantástico. Que andaremos em uma unção tão poderosa do Deus Todo-Poderoso que o mundo inteiro vai notar. Eles vão dizer, eu quero o que ele tem, eu quero o que você tem. E eu me lembro quando tínhamos todos aqueles jovens, e eu contei a vocês o que em Santa Fé tivemos 6.000 adolescentes entregando suas vidas ao Senhor em 3 anos. O tribunal nos chamou e eu me lembro de um homem que era um oficial de condicional de menores em todo o Novo México, Arizona, Utah e Colorado. E nossos jovens estavam todos nas ruas. Vocês já viram aquele filme do Danny DeVito com o Arnold Schwarzenegger, Irmãos Gêmeos? Quantos já viram? Quando eles estão vestidos iguais e Danny DeVito com Arnold Schwarzenegger andando juntos, aquilo era em Santa Fé, perto do tribunal de lá. E nossos jovens estavam lá testemunhando. E esses jovens, muitos eram ex-membros de gangues. Então, esse homem os viu. Ele costumava ser o oficial de condicional deles. E ele perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? Eles disseram, estamos falando de Jesus. Você conhece Jesus? E eles o levaram ao Senhor, levaram o próprio oficial da condicional. Ele aceitou Jesus e logo depois eu recebo uma ligação do jornal. Disseram, homem, esse cara nos ligou e disse que temos que ver o que está acontecendo com esses jovens. Então o repórter foi lá e quis fazer uma matéria. Então nós trouxemos uns 50 jovens e havia uma moça da igreja que tivemos que comprar dentes para ela. Porque ela era líder de uma gangue masculina. E ela tentou suicídio pulando de uma ponte. Ela perdeu todos os dentes antes de conhecer Jesus. Então nós a levamos a Cristo e dissemos, precisamos ajudá-la a casar. Ela precisa de dentes para isso. Então todos contribuímos e compramos os dentes. É sério. Era uma igreja bem louca. Era uma igreja selvagem. E eu até fui preso. Bem, não exatamente preso, mas um policial apareceu. Tínhamos uma moça que veio de uma gangue. E ela tinha 4 filhos ou 5 filhos. A Tis é que lembra de tudo. E o governo tirou as crianças dela por anos. E depois ela foi salva. Conheceu um homem da igreja e eles se casaram. E o tribunal devolveu todas as crianças. Eles devolveram todas as crianças de uma vez. E lá estavam eles, recém-casados, com 5 filhos. E nós sabíamos que estavam ficando sem comida no fim do mês. Então, eu e alguns rapazes compramos várias caixas de mantimentos e íamos deixá-las na varanda. Mas disseram, pastor, tem leite, não dá para deixar aqui. Então pensamos, o que vamos fazer? Encontramos uma janela aberta e eu entrei pela janela. E de repente, espere, você não vai acreditar nessa história. Foi uma confusão, era uma igreja louca e maravilhosa e todos esses ex-membros de gangues estavam sendo salvos e eu os levei até lá e havia uma moça, todos a conheciam e ele perguntou, Perry, é você? Porque agora ela tinha dentes, ele nem a reconheceu. E ela se casou e por causa
de coisas que aconteceram em sua vida. Disseram que ela nunca poderia engravidar e ela disse, se não fosse pelo pastor Larry, eu nunca teria engravidado. E eu disse, opa, espera. Calma aí, precisamos explicar melhor isso aqui, tá meio estranho isso. A bondade do nosso Deus vai além de tudo que podemos imaginar. Eu sei que a Tiz está assistindo, ela odeia quando eu conto essa história. Mas é verdade. E sabe, talvez eu já tenha contado, mas vou contar mais uma história. Fazíamos nosso culto em inglês e depois traduzíamos para o espanhol, porque nós tínhamos muitos hispânicos na nossa igreja. Era 95%, talvez 98% hispânica e 5% nativo americana. E a Tiz e eu éramos os únicos brancos no grupo. E eu estava pregando uma vez e tínhamos um rapaz, um ex-membro de gangue, e ele estava cheio de fogo, completamente transformado por Jesus. E ele estava na cabine de tradução e tínhamos um convidado, porque na época fazíamos parte da organização Foursquare. E eles não entendiam a gente porque nós éramos das ruas, éramos ex-dependentes químicos, hippies e tal, e agora, de repente, somos pastores. Nós fomos para o cemitério, o seminário deles, e isso é uma piada antiga. E então o chefe principal estava visitando nossa igreja, e ele queria ver o que estava acontecendo ali. E então ele estava sentado e eu estava pregando, e Ed estava na cabine de vidro. Você podia ver ele ficando cada vez mais animado e, de repente, ele abre a porta e grita, prega, irmão! E fecha a porta. E o chefe, o homem digno da denominação Foursquare, fica olhando. E eu digo, bem-vindo a New Beginnings. Mas vocês precisam entender o motivo pelo qual não compreendemos essas coisas. O mês de Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, é porque o diabo não quer que saibamos. Mas nos últimos dias, nossos olhos serão abertos e começaremos a entender coisas. E o que foi que Paulo disse? Paulo disse que acrescentaríamos à nossa fé o conhecimento. Acrescentaríamos à nossa fé o conhecimento. E começaríamos a entender coisas que nunca entendemos antes. E essa verdade nos libertará. Então, qual é a data de hoje? Dia 7? E Rosh Hashanah é no dia 23 à noite, certo? Então, temos algumas semanas até o Rosh Hashanah. O arrebatamento acontecerá, eu não sei, mas eu sei com 100% de certeza que Deus vai abrir o livro e procurar o seu nome. E quando ele vir o seu nome, ele dirá, certo, prepare a bênção para este próximo ano. Eu espero que seja o arrebatamento. Espero que seja o arrebatamento. Mas se não for, este próximo ano será fenomenal. Não apenas porque o Pai te ama, mas porque Ele quer te usar como exemplo para mostrar ao mundo que servimos a um Deus bom. Que Deus poderoso nós servimos. Posso ouvir um amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor e diga que o ama. Agora, gostaria que você se levantasse comigo por um momento em todo o prédio. Há duas coisas que eu quero dizer. A primeira é, entre agora e o Rosh Hashanah, ajude, faça algo bom. Sabe, a Tiz vocês sabem, vem vencendo essa batalha contra o câncer de ovário há 7 anos. E eu me lembro de quando recebemos uma má notícia, há alguns anos, uma má notícia, e claro, o diabo é mentiroso, assim como a sogra dele também. E foi uma notícia devastadora. Eu estava me preparando para ir com o Rabino Lau a Auschwitz para fazer uma marcha dos vivos e recebemos essa notícia no dia anterior à minha partida. E eu disse, eu não vou. E ela respondeu, você vai? Eu disse, vou ficar aqui com você. E ela disse, você vai. Eu preciso de tantas boas ações em meu nome quanto eu puder conseguir. E assim foi. E é assim que funciona. Ouça, somos salvos pela graça. Amém? Não há nada que você possa fazer
para ganhar a sua salvação, exceto comprar algo de aniversário para mim. Mas além disso, 15 de novembro, não há nada que possamos fazer, certo? Não há nada que possamos fazer. Mas o que as Escrituras dizem repetidas vezes é que o Senhor virá e trará consigo a sua recompensa. Ouça, eu quero isso. Todos nós sabemos o que é o dízimo. Todos nós sabemos o que estamos fazendo, mas vai além disso. Todos nós sabemos que 3 vezes por ano trazemos uma oferta, mas é mais do que isso. É quando Deus fala com você e diz, sabe, viúvas e órfãos que precisam ser cuidados. Estamos fazendo isso. Há hospitais que precisam ajudar a construir. Estamos fazendo isso. Há abrigos antibombas que precisam construir. Estamos fazendo isso. Nós nos voluntariamos para construir. E há um lugar fora de Jerusalém, entre Jerusalém e Tel Aviv, chamado Amagor, que é onde cuidam dos sobreviventes do Holocausto. Nós os alimentamos, fazemos isso. Mas você sabe, as coisas não acabaram lá em Israel. Ainda há pessoas perigosas lá. E por isso estamos construindo abrigos e outros para crianças, um abrigo antibombas permanente. Eu oro todos os dias. Deus, o que vamos fazer a seguir? O que vamos fazer a seguir? Porque toda vez que Deus está prestes a nos abençoar, Ele primeiro nos dá a chance de ser uma... É assim que funciona. É como ser um fazendeiro e dizer, por que não tem milho? Se o meu vizinho tem, você plantou a semente? Pensei que ele fosse o senhor da colheita. E ele é, mas sem semente não há milho. Então, em 2 semanas, ele vai abrir e dizer, certo? Vamos multiplicar o que há para o próximo ano. Mas o principal é, sua vida está certa com Jesus? E isso é o mais importante. Quero dizer, se chegarmos ao céu e não houver recompensa, pelo menos você fez algo. Então, e Deus não quer pegar ninguém de surpresa. Ele não quer que percamos o arrebatamento. Ele não quer, ele vai nos alcançar. Onde está o meu chofar? Vocês trouxeram o chofar? Tem aí, certo? Quando eu contar até 3, vamos tocar. Prontos? James, onde você está? Você tem o seu? Você tem o seu? Vem aqui comigo, vem. Eu fiz isso uma vez com Anna e Brandon, e os gêmeos, Asher e Yuda. Eles estavam hospedados conosco, era durante o mês de Elul, quando se toca trombeta. Eles estavam dormindo, eu fui e toquei, e eles acordaram. Eles acordaram, e é isso que Deus quer espiritualmente, que estejamos despertos. Então, quando eu contar até 3, vamos lá. 1, 2, 3. Eu garanto a vocês que não há outra igreja em Dallas que tenha feito isso agora. Eu garanto que não há, mas isso é o que Deus está fazendo espiritualmente. E isso desperta você. Fica aqui comigo para mostrar a diferença entre beleza e mais beleza. O mais importante é, sua vida está certa com Jesus? Eu quero que todos inclinem suas cabeças e fechem os olhos. Se você nunca foi salvo, hoje é o seu dia. É por isso que a Bíblia diz, hoje é o dia da salvação. Você está ouvindo, está sentindo o Senhor sobre você. Você não sabe se sentirá isso amanhã. É por isso que hoje é o dia da salvação. Então, se você está aqui e nunca foi salvo, ou talvez tenha sido salvo, mas se afastou e é hora de voltar, ou ainda mais, talvez estejamos aqui hoje e você diga, olhem para mim, não precisa fechar os olhos. Você diz, sabe de uma coisa, Senhor? Me convença. Eu preciso estar pronto. Sabe, antes de mudarmos para Dallas, eu não sei se eu já contei essa história, eu estava contando para o pastor Troy outro dia. Antes de mudar para Dallas, eu estava no conselho de Larry Lee.
E eu acabei de entrar nele e então estávamos organizando uma conferência aqui, foi a primeira vez. E eu fui o responsável pela abertura e eu falei primeiro e na noite seguinte alguém falou e eu não me lembro sobre o que era, mas fosse o que fosse, me tocou profundamente, agarrou meu coração. E então, novamente orei e ele disse, você vai quebrar. Então eu desci do altar para orar e cerca de 10 ou 15 de nós saímos para jantar naquela noite e todos os pastores estavam me olhando e eu disse o quê? Sabe, a minha primeira conferência. E eles perguntaram, o que está fazendo? Como assim? O que estava fazendo lá no altar? Isso mesmo, eu estava orando. Eles disseram, e se alguém te visse? Eu disse, a única pessoa que me importo já me viu. Ele me viu. E é por isso que, sabe, precisamos ser como Bartimeu. Jesus, não passe por mim. Nós diríamos isso hoje e eu vou erguer a minha cabeça com você. Senhor, preciso te servir mais hoje do que servi ontem. Levante a mão. Amém? Certo, vamos tocar mais uma vez. Prontos? Prontos? Vamos tocar isso em favor dos nossos filhos, nossas filhas, nossos netos e netas, nossos vizinhos, nossos amigos. Vamos tocar e deixar o mundo ouvir. Servimos a um Jesus que nos ama além de tudo que podemos imaginar. Prontos em 3. 1, 2, 3. Vamos orar. Vamos orar. Pega a mão da pessoa ao seu lado se você puder. Se não puder, apenas faça assim. Pai, agradecemos pelo teu amor e tua graça. Agradecemos porque tu nos amas tanto que em nosso espírito sopras a trombeta em Sião e nos despertas. Desperta-nos para perceber que somos salvos pela graça, não por obras. Ninguém pode se vangloriar, mas ainda assim nos salvaste. Não apenas para fazer do céu nosso lar, mas para que, enquanto estivermos aqui, venha teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Pai, agradecemos por nos usares para construir o teu reino, para glorificar o nome de Jesus, para estar com a nação e o povo de Israel. Mas te pedimos que uses esse terceiro ano mais do que nunca usastes antes. E pelo que fizestes e pelo que vais fazer, daremos todo o louvor e toda a glória, no nome poderoso de Jesus. E todo o povo de Deus disse, amém. Mais uma vez, mais uma vez. Feliz Dia dos Avós. Amo vocês. Deus os abençoe. Das ruas marcadas pela dor ao encontro sobrenatural com Deus. Uma história real de libertação, fé e esperança que vai impactar a sua vida. Descubra a transformação do pastor Larry Huch em A Jornada de um Viciado a Jerusalém. Adquira já o seu exemplar pelo site da Editora Família ou pelo WhatsApp 5515 99727587. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huch. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuchbrasil.com e nosso canal no Larry Huch Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhuchbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.